Almas queridas, com alegria retornamos aqui a esta casa, em mais um momento, como disse a nossa irmã, de divulgação da doutrina, do Evangelho de Jesus, mas também, como consequência dessa divulgação, o estreitamento de laços, a aproximação de corações, o aquecimento da alma, a renovação da fé e do ânimo. Falar sobre esta obra, ou uma parte dela, é um tanto quanto compensador, alegre, feliz, porque nos convida novamente a refletir sobre quem somos, o que somos, qual o nosso objetivo de aqui estarmos, por que exatamente. E tudo isso passando, a princípio, pelos nossos pensamentos. Então a gente já agradece desde já pelo convite, pela confiança, pelo carinho, e estendemos esse boa noite também para os amigos internautas do Semente de Luz que nos assiste pelo canal do YouTube. Para nós, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter é um tema que de fato vale não apenas neste momento o conhecer, o lembrar, o relembrar, mas vale também colocar em nossa agenda como um compromisso permanente para visitarmos e revisitarmos esta obra. Leon Denis, um espírito amigo, querido, traz para nós as suas contribuições, relevantes contribuições, não apenas para nós, mas deixa aí para a humanidade, que com certeza ainda fará bom uso dela. Quando nós observamos nessa imagem, uma mão que segura ali então uma lente esta que traz para nós um foco, um ponto específico a ser observado. Diante de toda a paisagem, para além desta lente, ela traz um ponto. Esse ponto é o foco que nós precisamos para a nossa vida. Diariamente, muitas coisas nos tomam e nós tomamos de muita coisa, de muitos compromissos, de muitas tarefas, de muitos pensamentos. Resultado desses pensamentos, muitos sentimentos, muitas vontades. Com isso, canalizamos, produzimos energia, direcionamos, recebemos na mesma frequência. Vamos percebendo, portanto, que o pensamento é esta força criadora. Pelo pensamento, então, somos capazes de construir e destruir. Pelo pensamento, somos capazes de adoecer ou de curar. Vamos então percebendo que o pensamento nos influencia em nosso meio, em nossa saúde e, sobretudo, em nosso destino. Então, já percebemos que esta lente traz para nós o foco do pensamento. Então, aqui vamos nos deter à parte do pensamento e à reforma do caráter, através do pensamento, ou com a contribuição que o pensamento pode nos oferecer. Diga-se de passagem, relevante contribuição. O pensamento, então, como força, percebendo-nos nessa condição de potência criadora, ele não vai atuar unicamente ao nosso redor. Ele expande, ele vai além, porque ele gera influência nos outros. Pelo pensamento, nós podemos realizar um movimento energético que alcança, por exemplo, estruturas físicas e perispirituais de uma outra criatura distante de nós. Pelo pensamento, nós nos conectamos com o mais alto. Vai lá na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos encontrar então um trecho dizendo que pela oração nos conectamos com o mais alto. Mas esta oração, ela precisa
em alguns momentos, estar centrada naquilo que desejamos. E aquilo que desejamos precisa estar bem definido em nossos pensamentos. Senão a gente começa a divagar. E vagueando aqui, vagueando por lá, nós nos perdemos. Pouco a pouco, vamos então compreendendo a força desse pensamento, a força dessa direção, a força desses sentimentos. Divagando seria a palavra e não devagar. Divagando, exatamente. Nesse sentido, o pensamento como força, e essa força motriz, ele vai modelar o nosso perispírito. Como assim, Júnior? Mas o nosso perispírito não já tem a forma que ora este corpo se apresenta? Sim, mas o perispírito, ele tem propriedades plásticas. O perispírito é semimaterial. O perispírito toma a forma do corpo que desejamos em função dos corpos que já habitamos. Se o perispírito ele é moldável, como é que se molda? Como é que um espírito aparece para mim neste momento e eu vendo o seu perispírito, identifico-o pela forma perispiritual que toma, e para um outro amigo que conviveu numa outra época, ele aparece nessa estrutura física perispiritual diferente. É o pensamento que molda. Vejamos a força do pensamento. Mas também vamos observando que pensamento vai gerar palavras, atos, hábitos. Hábitos, costumes. Irmã Dufaux, no livro Renovando a Atitude, ela fala muito desse processo. Esse processo da mudança de hábito, da mudança de costume. Leon Denis não é diferente, por isso dedica-se o capítulo a esta temática. O pensamento, portanto, é algo muito sério. E nessa frequência constante, portanto repetida, vai então moldando o caráter. Nós vamos nos moldando de dentro para fora. Porque o que pensamos de fato está lá em nosso coração. E já dizia o Mestre Jesus, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E num outro trecho, onde estará o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Portanto, o pensamento nos mostra esse grande tesouro que somos, que possuímos. Tesouro este que precisa cada vez mais ser enriquecido, não na perspectiva da matéria, mas enriquecido na perspectiva do espírito. Um tesouro espiritual através da moldagem, da mudança, da lapidação do nosso caráter. Então vamos percebendo nesse sentido que repetimos, nos transformando de dentro para fora. Por isso que muitas e muitas vezes os irmãos que convivem conosco diariamente costumam dizer assim: hoje você está diferente, já não vejo mais você repetindo determinados hábitos, e só agora me dei conta, porque a transformação ela é de dentro para fora. Quando o outro percebe, é porque por dentro já houve significativa mudança. E muitas vezes nem nós mesmos percebemos, porque não estamos vigilantes com o pensamento para nos vigiar, nos posicionarmos de forma atenta à mensagem do Evangelho para o nosso próprio bem. E aí, trazendo para um momento prático, refletindo então, pensemos em alguém que cultiva pensamentos de ressentimento, algo muito comum nos nossos dias. Mesmo que não diga nada, sua presença se torna densa, fechada, desconfortável. A gente pergunta logo, aconteceu alguma coisa? Você está diferente.
porque dentro de nós movimenta-se energias oriundas dos pensamentos de ressentimento. Por outro lado, quem cultiva gratidão e esperança irradia calma e acolhimento, mesmo quando esta pessoa está em silêncio. Então nós vamos percebendo que nós vamos nos desnudando e nos apresentando para o outro, segundo a condição do nosso pensamento. Claro, para alguns podemos até conseguir enganar, mas para aqueles que convivem conosco diariamente, eles percebem. Agora vamos ampliar esse olhar. E para os desencarnados, que nos acompanham inúmeras vezes, e para os desencarnados que nos procuram inúmeras vezes, basta exatamente esta condição, um pensar de ressentimento. É suficiente para que eles identifiquem a nossa estrutura energética, emocional. E aí então, a influência se faz. Para o bem ou para o mal. Por isso, Jesus também já nos advertia. Orai, mas também vigiai. Vigiar o quê? Os pensamentos. Porque a partir dos pensamentos, as atitudes virão. Muitas vezes, no impulso, a gente diz, não, vigia os seus atos. Vigia suas posturas. Atos, posturas, já são manifestações do pensamento. Perceber que há o pensamento para nós consciente e muitas vezes inconsciente. Veja quanta complexidade num ser imortal em busca da condição de perfeição. Porque se o Cristo nos advertia que o que ele fazia, nós também poderíamos fazer em algum momento, e se nós consideramos o Cristo como essa figura de perfeição, se nós conseguiremos um dia fazer o que ele faz, é porque nós um dia também alcançaremos a perfeição. E aqui, relembrando, não falamos numa perfeição absoluta, porque esta só Deus o é. Mas nos referimos à perfeição na escala evolutiva, onde não mais o ódio, o rancor, a mágoa, o mal será elemento de habitar os nossos pensamentos. O bem será a única condição nossa para a nossa própria existência. Assim, então, vamos trazendo o reflexo no cotidiano. Resultado desses pensamentos de ressentimento e de tantos outros tipos de pensamento, quando são negativos, vamos identificando algumas manifestações percebidas pelo outro. E aqui eu estou frisando tanto o percebido pelo outro, porque muitas vezes nós não percebemos. E quando o outro sinaliza, nós ainda queremos sustentar os nossos pensamentos negativos, as nossas manifestações inferiores, como se fosse justo, como se fosse bom, como se nós tivéssemos razão para assim fazer. Então aqui nós vamos trazer algumas consequências ou reflexos desse pensamento negativo, mas também do positivo. No pensamento negativo nós vamos encontrar ressentimento, desânimo, medo. E aqui a gente para. Medo. O medo que traz tantas outras consequências. Júnior, mas o medo é uma emoção básica. Portanto, é um processo natural do ser espiritual. É verdade, meus queridos. Pelo medo vai nos ensinar os espíritos benfeitores na obra O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que trata das leis morais. O medo vai nos fazer compreender a lei de conservação. Pelo medo, muitas vezes, nos mantemos encarnados. Ou para aqueles que ainda não compreendem a linguagem espírita, já que estamos falando também para o mundo virtual, para os vivos. Nos mantemos vivos na carne. Então, o medo, quando bem utilizado, compreendido, ele é saudável. Mas, na maioria das vezes, o medo vem como consequência negativos.
O medo de fazer o enfrentamento, o medo de superar o problema, o medo de dizer para o outro realmente eu errei, o medo de pedir desculpas, porque começa a pensar, olha o pensamento, que quando eu peço desculpas o outro vai achar que eu isso, que eu aquilo, que eu sou fraco ou coisas dessa natureza. Pelo pensamento nós nos paralisamos, porque o medo causa isso em nós. Paralisamos a evolução. Travamos, ou vai dizer os benfeitores. Vão dizer os benfeitores, nós estacionamos. Porque retroagir não é possível no processo evolutivo. Conquista do espírito, ninguém retira. Essa não desaparece. Era exatamente dessa evolução, dessa condição de pureza que o mestre já falava acerca daquilo que o ladrão não rouba, que a traça e a ferrugem não consome, não destrói. É deste tesouro, podemos também assim entender, que o mestre nos advertia. O tesouro da evolução, o tesouro do progresso. Porque um espírito, quanto mais evoluído ele se encontra, quanto mais próximo desta perfeição, mais manifestações do bem ele produz. Mais pensamentos no bem ele constrói. Então, vamos entendendo que os pensamentos elevados potencializam em nós a confiança, a gratidão, a paz, a misericórdia, a perseverança, o bem-querer, a confiança. Nós espíritas entendemos, sabemos, acreditamos, compreendemos, diante das inúmeras provas incontestáveis, que somos imortais. Por isso, a esperança e a perseverança no bem é algo que jamais pode faltar a um espírita. Não podemos acreditar que diante da dificuldade vivenciada na atualidade, ou com possibilidades de vivência em dificuldade nessa sociedade, ainda que no futuro, não podemos acreditar que não há solução. Não podemos acreditar que nessa estrutura planetária a tendência é só piorar. Não podemos. Porque quando nos permitimos esse tipo de pensamento, identificamos o medo. E com isso, mais uma vez, paralisamos. Os nossos pensamentos passam a ser terra de ninguém. E aí qualquer um pode habitar, onde as influências do mundo espiritual pernicioso, agressivo, ignorantes na sua maioria, vai dizer Emmanuel, se aproximam de nós. E como dizem também os amigos espirituais, na mesma obra, O Livro dos Espíritos, seremos influenciados muito mais do que imaginamos. E de ordinária influência serão eles a dirigirem os nossos pensamentos, os nossos atos, a nossa postura, o nosso viver. A importância, portanto, da disciplina mental é a chave para abrirmos esta porta de segurança, esta porta que nos promove um novo olhar, uma nova vivência, uma nova estrutura relacional com os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Atravessar esta porta, através, portanto, da disciplina mental, vai nos trazer equilíbrio psíquico, vai nos livrar de muitas enfermidades do corpo e da mente, mas principalmente da mente. Porque quando essas enfermidades oriundas de processos psicossomáticos se manifestam, é porque a mente ali ela já está completamente, ou numa grande parte, sem essa disciplina, sem esse controle, sem essa percepção da própria criatura. Então a disciplina mental ela vai nos mostrar que, estando disciplinados, pensamentos elevados. Fora desta disciplina, vamos então viver o caos moral. E o caos moral é o caos
social. Inúmeras vezes olhamos para fora, pela janela da nossa casa mental. Identificamos uma sociedade desajustada, adoecida, mergulhada em processos de depressão, de melancolia, de tristeza e de desânimo. E aí dissemos, nossa sociedade está em declínio, nossa, estamos vivendo mundos difíceis. E aí a gente começa sorrateiramente a propagar esta mensagem. Você viu a notícia de ontem no site tal, no jornal tal, no programa de TV tal? E ali a gente vai multiplicando essas matérias. Algumas vezes, alguns irmãos até nos alertam, nos dão uma dica e a gente não percebe. E continua a propagar esta mensagem. Assim não percebemos que o que estamos enxergando pela janela da alma, na nossa sociedade, é o reflexo do que está para dentro. Sempre será assim. Porque o mundo mudará quando seus habitantes também mudarem. O mundo por si só, este planeta abençoado, ele não tem vida própria. Ele não pensa. Ele não age. Ele apenas reage. Porque uma parcela do seu processo natural é divino. É a manifestação da natureza pela própria condição que o Criador assim determina. Lavoisier vai dizer que nada se perde na natureza, tudo se transforma. Esta transformação é resultado da nossa atitude no trânsito, na fila do pão. É a nossa atitude dentro do nosso lar. É a nossa atitude dentro do centro espírita. É a nossa atitude quando o corpo repousa, buscando o sono reparador. E nós, saindo deste corpo, vamos para onde? É a nossa atitude. Então, o tempo inteiro, o mundo, ele espera, ele clama pelo nosso progresso, pela nossa mudança, a começar pelo pensamento. E aí, então, vamos identificando nessa estrutura de mudança de pensamento a renovação de ânimo. A gente diz assim, não, eu ainda acredito na humanidade, porque primeiro eu acredito em mim. Eu preciso acreditar em mim para que eu possa acreditar no meu irmão. Quantas vezes o Cristo nos deu este exemplo? Fazendo a leitura daquilo que o irmão precisava, ele dizia, o que queres que eu faça? Claro que vamos encontrar diversos desdobramentos para explicarmos estas cenas, mas uma delas é exatamente essa, a de que nós precisamos ouvir os nossos pensamentos. Então, quando a criatura manifestava, Senhor, eu quero ser curado, Senhor, livra-me desta enfermidade, ela precisa ouvir os seus pensamentos. E quando Jesus promovia a cura, dizia, a tua fé te salvou. E alertava, vá e não tornes a pecar. Vamos encontrar trechos no Evangelho que nos apresentam esses diálogos do Mestre, advertindo. O que muitas vezes nos parece, sem refletirmos adequadamente, que uma vez curados, em nome de Deus, jamais vamos adquirir nova enfermidade, o que é um engano. Ali foi um ato de misericórdia divina, muito em função do que já fizemos ou daquilo que temos potencial para fazer. E assim, então, recebemos a cura.
Mas se não mudarmos os pensamentos, novas enfermidades virão. Neste sentido, mais uma vez, trazendo para a nossa vida cotidiana, imaginemos a mente como um feed. É um feedback. O back foi retirado da digitação. Como um feedback de rede social. Aqui a gente fala muito hoje no algoritmo. Neste momento, estamos transmitindo esta noite pelo YouTube. Quando nós começarmos a curtir, a dar like, a compartilhar e outras pessoas começarem a assistir, o algoritmo do YouTube vai entender assim: aqueles que assistiram este canal do Semente de Luz, significa que aquilo que o Semente de Luz novamente postar, eu preciso encaminhar para estas pessoas, porque há uma sintonia, mas a internet vai chamar de interesse. Há um interesse, é esse feedback. Se nós seguimos páginas negativas na internet, nas revistas ainda que eletrônicas, nos diálogos com os nossos pares do dia a dia, se nós ainda nos alimentamos das informações violentas, pessimistas, esse será o conteúdo que vai voltar para nós, porque é a afinidade. Da mesma forma, se escolhermos conteúdos elevados, isso também irá refletir em nossas reações, em nossas decisões. O que significa então? Leon Denis nos diz, é preciso seguir ideias elevadas. É preciso seguir diálogos que enriquecem a alma. É preciso se envolver da boa leitura. E diga-se de passagem também, leitura boa é o que não falta no movimento espírita. Aqui mesmo nós temos ali uma estante com diversas obras. Leitura boa é o que nós mais encontramos no movimento espírita. Diante disso, então, o que precisamos fazer? Decidir. Só precisamos tomar a decisão, que é íntima. Ela não precisa ser divulgada, alastrada para os quatro cantos. Ela precisa ser no silêncio e no recolhimento. Naquele momento de intimidade com Deus, quando a gente diz assim, Pai, sustenta-me, mantenha vivo ou viva a minha fé. Vivo os meus pensamentos no bem, para que eu consiga resistir ao mal, para que eu consiga resistir à tentação, para que eu esteja vigilante antes que o mal se aproxime, para que eu possa dizer, afasta-te de mim. Não com palavras, não esperando plateia, mas que eu possa dizer isso em espírito e em verdade. Porque aí sim estará sendo manifestado aquilo que provém dos meus pensamentos. Aí sim os bons espíritos virão ao meu favor. Aí sim o meu benfeitor, meu aqui não como posse, mas como forma carinhosa, aquele ser amado que o Pai confia a cada um de nós como anjo da guarda, ele encontrará mais espaço em nossas mentes e em nossos corações. Caráter e pensamento, já que a gente precisa falar dessa mudança de caráter. Nós vamos identificar o pensamento como elemento que molda o nosso caráter. E quando o nosso caráter ele é moldado, ele fortalece o pensamento. Isso se torna um ciclo virtuoso ou um ciclo vicioso. Que tipo de pensamento nós estamos produzindo? Alimentando e retroalimentando. Porque é um ciclo. É um ciclo. E nós precisamos estar vigilantes, porque em função das inúmeras tarefas assumidas, o que não pode jamais ser uma desculpa, nós temos tido pouquíssimo tempo para olhar para dentro de nós. E isso aqui também é um alerta para todos nós. Que adianta ganhar o mundo e perder-se, ou perder a alma.
Se nós queremos assumir muitos compromissos, vamos assumir. Mas lembrando que o compromisso para conosco próprio, ele não pode ser postergado. Ele não pode ficar em segundo plano. Não pode. Porque ninguém pode dar aquilo que não possui. E isso não é uma linguagem de cunho egoísta. Eu não preciso parar os meus compromissos para olhar só para mim. Eu quero dizer que eu preciso dar a devida importância a mim, quanto eu também dou aos demais compromissos. Sejam eles família, trabalho. Trabalho no sentido amplo da palavra, como nos dizem os Espíritos na lei de trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Então, nessa perspectiva de toda ocupação útil, que eu lembre que eu preciso também ocupar-se comigo próprio. E essa reflexão eu trago muito exatamente por um diálogo também que tivemos hoje com uma amiga nossa de Porto Seguro, cujo tema era exatamente esse: a necessidade do autocuidado. As ferramentas para esta reforma, Júnior, já que é possível nos reformar, quais são as ferramentas? A prece sincera. A prece sincera, ela precisa acontecer sempre. E ela não precisa ser somente no nosso quarto de portas fechadas. A nossa prece sincera, ela precisa acontecer todos os momentos. No trânsito, no banho, no lavar de uma louça, no esperar um atendimento. A prece é a conexão com Deus, com os amigos espirituais. Então nós podemos estar em prece quase que todo o momento. Há quem diga que o próprio silêncio é uma prece. Mas não é o silêncio dos lábios, é o silêncio do pensamento. Certa feita, numa reunião mediúnica, estávamos ali todos os trabalhadores da tarefa, quando, através de um dos médiuns, o mentor do trabalho diz assim: precisamos, eles, os desencarnados, do silêncio. E um olhou para o outro e ninguém estava conversando. E aí o Espírito complementou: precisamos do silêncio do pensamento, para que a energia produzida e utilizada seja de acordo com o pensamento. Para aqueles que estudam doutrina espírita, ouvir isso de um amigo espiritual é nos percebermos desatentos com a oportunidade do estudo. Por isso a gente percebe o quanto é rico estudar a doutrina espírita. E eu sei que para estudarmos doutrina espírita ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro tema, é preciso um querer, é preciso realmente uma vontade. Porque muitas vezes cansados de um dia, quando o estudo é à noite, muitas vezes tendo que dividir a tarefa do lar num final de semana, quando o estudo também é num final de semana, quando muitas vezes tendo que abrir mão de determinados compromissos para estar no estudo. Vejam que tudo isso que estamos colocando são inúmeras vezes repetidas por nós como justificativas para não estudarmos. Só que o tempo passa. E depois, quando já estivermos fora deste corpo, quereramos quão logo retornar ao mundo físico, para sermos nós os implantadores de grupos de estudo, tentando assim corrigir o mal praticado para conosco mesmo, que é a ignorância. Um outro elemento que serve como ferramenta, portanto, é a meditação. A meditação em valores superiores.
Esse processo da meditação, e que os próprios estudiosos da meditação vamos encontrar diversas explicações sobre o ato de meditar, não é o foco aqui adentrarmos nas técnicas, nas formas, nos lugares, na posição do corpo. Mas é trazermos que, independente da forma como você medita, que esta meditação possa ser, através dos pensamentos, de valores superiores. Para que a energia produzida seja em sintonia a esses valores. E com isso, reforça o sistema imunológico, protege das doenças do corpo também. Um outro ponto, uma outra ferramenta, vai dizer Leon Denis, é exatamente a reflexão diária. Leon Denis nos diz: a alma se transforma quando medita nas coisas eternas. O que são as coisas eternas? São os valores da alma, porque somos espíritos imortais. Se somos espíritos imortais, os valores da alma, esses tesouros celestes, é o que precisam ser meditados por nós, ser refletidos diariamente, fazer parte da nossa oração. Tudo o que provir de nós tem que ser numa perspectiva do espírito, não da carne. Tem que ser do espírito, não da matéria. Quantas vezes nós clamamos a espiritualidade para que algo que nós desejamos possa se manifestar como desejamos, e isso está relacionado à matéria. Muitas vezes, inclusive, quando se trata de doença, de entes queridos, quando não de nós próprios. Senhor, cura-me. E quando a criatura não é curada? A oração que foi fraca? Deus que não ouviu? Não. É porque os propósitos eram outros. É porque as consequências na lei de causa e efeito se manifestam. Então, as minhas orações, as minhas meditações, os meus pensamentos, o meu desejo, a minha manifestação, ela tem que ser eterna. Então, que a gente possa pedir para que aquele espírito que naquele momento vivencia a dor, ele possa compreender Deus enquanto por ela estiver passando. Porque um pai que vê o filho pedir pão, vai dar pedra? Não. Assim também é Deus nosso Pai. Ainda que a gente não peça pela cura, se este espírito tiver que ser curado, ele será. Porque é da lei. Júnior, então você está dizendo que eu não preciso pedir? Não é isso que estamos dizendo. É preciso ajustarmos os pensamentos. É preciso não querer que a nossa vontade sobressaia a vontade do Pai manifestado nas suas leis, executadas pela própria criatura. O que precisamos é despertar. Quando o despertamento vem, permanecer na terra já não faz mais sentido. Percebem? Nós vivemos muitas vezes numa busca constante para nos mantermos encarnados, e os espíritos dizem isso. Quanto mais tempo prolongardes os vossos dias na terra, melhor. Só que a gente toma isso como se nós fôssemos mortais. Como se nós fôssemos deixar de existir quando o corpo perecer. E aí nós espíritas confundimos as coisas. Então é preciso viver de fato para o espírito. A prece improvisada, ardente, esse impulso da alma para as potências infinitas tem virtude imensa. Júnior, como assim a prece improvisada? A prece improvisada não é aquela, por exemplo, que quando a gente vai chegando no centro,
Aí, principalmente nos grupos de estudo, onde a gente tem maior intimidade, não, você agora que vai fazer a prece, você que chegou, eu que vou fazer a prece? Então tá bom, Senhor Jesus, não é nesse sentido de improviso. Mas o improviso é no sentido assim, de que na realidade, os meus pensamentos manifestarão aquilo que vem da minha alma, de mim mesmo enquanto ser espiritual. O improviso é no sentido de que eu não trouxe palavras prontas, eu não trouxe a minha oração no bolso, é nesse sentido. Então, nesse momento, eu vou orar segundo aquilo que vem do meu coração. É a chamada prece sincera, a oração verdadeira. É nesse sentido que Leon Denis nos chama a atenção. E aí ela precisa ser ardente. Ardente. Ela precisa vir da alma. Ela precisa ecoar nos ouvidos e nos corações de quem está ali conosco, encarnado e desencarnado. Ela tem que efervescer da nossa alma. Ela tem que alcançar a condição do outro, onde quer que esta condição se encontre. O outro tem que se sentir tocado pela oração. E tem dias que a gente até fala assim, nossa, essa oração que você fez hoje é essa oração. Então nós precisamos exercitá-la para que ela se torne hábito, para que ela se torne um processo natural. Para que, quando alguém como Jesus, que teve na ponta de suas vestes o toque das mãos de uma mulher, emanou fluido tal que ele disse, alguém me tocou. Esta prece constante, esta energia que vibra, ela precisa se tornar perene em nós. Nós ainda naturalmente oscilamos nesse processo. Estamos ainda nessa condição de caminhada para o mais alto. Mas nós não podemos focar neste ponto. Ah, mas eu ainda sou um espírito imperfeito. Ah, mas eu ainda tenho muitas, inferioridades. Ah, mais. Aí o nosso pensamento fica naquele ciclo vicioso. Eu reconheço as minhas limitações, mas eu também sei que já possuo qualidades, virtudes, e são nessas que eu vou me apegar. E aí o ciclo se torna virtuoso. Então nós temos sempre duas possibilidades. Possamos sempre escolher aquela do bem. A prece e a meditação como ferramentas práticas. Prece e meditação precisa ser constante, diária. A prece improvisada, e aí a gente relembra, sendo ela constante, diária, improvisada no sentido de que eu não estou pensando previamente, vai me trazer o quê? Vai me trazer a condição de uma construção de um eu melhor. Porque todas as vezes que eu tenho que fazer uma prece improvisada, eu tenho que parar e olhar para dentro de mim. Todas as vezes que eu tenho que fazer uma oração nessa condição de improviso, eu tenho que me conectar com Deus. Eu não posso falar palavras vãs. E aí eu vou me percebendo como uma criatura capaz de manifestar o bem, capaz de ser uma ferramenta do Cristo, uma ferramenta divina. E aí então eu percebo que eu posso sim melhorar a mim mesmo. E eu vou construindo, portanto, um eu melhor. Nessa possibilidade de construção de um eu melhor, a verdadeira transformação espiritual, ela começa dentro. Essa é a verdadeira transformação. Mas, Júnior, como é que nós vamos nos transformar de dentro para fora? Quem é você? Vou deixar aqui, então, um exercício para que cada um de nós, ao chegar em nossa casa, possamos fazer. Procuremos um espelho, que consigamos, não precisa ver o corpo todo, mas o nosso rosto, os nossos olhos. Olhemos para este e perguntemos, quem é você? E paremos um pouco para ouvir a resposta. E essa resposta virá pelo pensamento. E aqui não vamos falar quem sou na perspectiva física,
dos títulos, dos lugares que já estivemos. Não. Quem eu sou nas manifestações? Eu sou aquele que tenho pensado assim, falado assim, feito dessa forma, deixado de agir assim. Sou aquele que tem negligenciado isso, que são orientações do Cristo. Sou aquele que tenho feito isso e mais aquilo, buscando o massagear do ego, o aplauso do público, os dedos apontados. Precisamos reconhecer quem somos nós, aceitar quem somos nós, mas não ficar por aí. Buscarmos de fato o eu melhor. Quando meditamos no dever, portanto, quando meditamos na justiça, quando meditamos na grandeza espiritual, nós nos transformamos, nós nos conhecemos, nós nos tornamos criaturas melhores. Esse é o propósito divino. Essa pecinha aí, não foi não? Agora foi. Esse é o propósito divino. Esse propósito divino é aquilo que a espiritualidade espera de nós. Todos nós nascemos com um propósito. Nós temos um propósito. E esse propósito, ele precisa encontrar ressonância. Ele precisa, como uma peça de um quebra-cabeça, se encaixar em nossa mente, em nossos pensamentos. E aí cabe a nós identificarmos como está o nosso propósito em nós mesmos, diante de tantos outros propósitos já assumidos ao longo dessa existência. O propósito divino é o que deve guiar os nossos passos. O propósito divino é o que deve guiar as nossas atitudes. O propósito divino é o que deve guiar os nossos pensamentos. Não costumamos dizer ou ouvir, se tivermos propósito firme, a gente faz. Mas tem que ter propósito. Coloque um propósito na sua vida. O propósito divino, ele já nasce conosco. Porque naquele momento do planejamento reencarnatório, o planejamento só é possível por conta do propósito divino, que é a evolução, que é o progresso, que é nos tornarmos espíritos puros. Neste sentido, e caminhando para a conclusão destas reflexões, nós queremos parabenizar o grupo espírita, os grupos espíritas que comungaram desta mesma proposta, para trazer a obra de Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, como tema central das múltiplas reflexões que seguiram ao longo de toda esta semana. Vamos identificando que esta obra, se assim podemos dizer, ela se divide em 5 partes: o ser, o destino, a dor, a ciência e a religião e a filosofia espírita. Cada parte dessa é um manancial de informações que, quando bem aproveitado por nós, tornam-se em nossa caminhada verdadeiros tesouros. Isso significa que, Júnior, mas eu vi todas as palestras desta semana espírita. Isto significa então que eu já conheço a obra? Você já ouviu falar. Quando nós pegarmos a obra, nos debruçarmos sobre ela, numa leitura ponto a ponto, depois num estudo da própria obra, grifando, buscando no dicionário significados, remontando à base espírita que é a codificação, olhando para dentro de nós no sentido de como eu posso entender, compreender e executar estas informações, aí sim poderemos dizer, conheço a obra. Por enquanto, ouvimos falar. Então eu quero aqui deixar um convite para que nós consigamos, ainda este ano, já que o segundo semestre está apenas começando, de adquirir a obra, por empréstimo, por compra, pelo PDF, não importa a forma, mas nós precisamos ler
e depois estudar. Se não for assim, não vai funcionar. Ficaremos sempre em busca do próximo capítulo, do próximo palestrante, da próxima jornada. Então não vamos deixar para amanhã, porque eu não sei se encarnado amanhã eu estarei na 22ª Semana Espírita. E se desencarnado, não saberei se já terei condições de estar aqui. Então, irei antes fazer a leitura, depois o estudo. Não apenas desta, mas de todas as demais obras que uma casa espírita pode oferecer. Queremos lembrar também que Leon Denis, ele escreve esta obra com paixão. Sim, com muita paixão, mas também com muita lógica. Leon Denis, na verdade, ele dá uma aula. Quando começamos as primeiras páginas, a gente já percebe isso. Ele vai mostrando de forma didática, ele cita exemplos como um aluno, ele nos coloca na condição de seres pensantes da própria caminhada. Então, é um amigo espiritual que nós precisamos valorizar, reconhecendo as suas obras. Ele e tantos outros. E finalizamos dizendo que o legado deste grande espírito nos inspira para construir dia após dia uma consciência mais lúcida, um coração mais puro e uma vida mais coerente com a luz divina que habita em cada um de nós. Que o Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nossa referência maior, alcance cada coração e cada mente aqui presente, encarnada e desencarnada, para que possamos, mais fortalecidos, produzir mais pensamentos no bem, pelo bem e para o bem. Que Jesus nos abençoe.